Olá, terceiro ano! Então, agora eu vou passar para vocês a correção dos exercícios de português, dado no dia 15 de setembro, tá bom? Então, ó, como a gente estava falando, variedades linguísticas, o formal e o informal, tá? Formal a gente lembra de formalidade, de coisa séria, tá? E daí, quando é informal, o in, aí na palavra formal, aqui o in, tem o sentido de não, tá? Então, não formal, tá? Formal a gente lembra de uma coisa séria, tá? E o informal uma coisa não tão séria, uma coisa espontânea, tá? Então, ó, releia o trecho e observe a forma como Ronronroso se expressou com o seu tio. Você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com problemaço. Ajude-me. Pinte os quadradinhos, então aqui pode ter vários, né? Como ele tá falando os. Quando ele tá falando os, ele tá falando no plural, quer dizer que são vários, tá? Se fosse um só o correto, uma alternativa, ele iria falar pinte o quadradinho, tá? Porque daí só teria um. Que melhor indicam o que podemos observar sobre a linguagem de Ronroso no trecho lido. Então, a gente vai analisar o tipo de linguagem que ele utilizou aqui nesse trecho, ó. É cerimoniosa. O que é cerimoniosa? É uma linguagem que faz uma cerimônia, tá? É uma coisa mais séria. Então, a gente sabe que não é isso. Não tem nada de cerimonioso aqui na linguagem dele. Pelo contrário, ele não faz cerimônia nenhuma para se expressar com o tio dele, né? Afinal de contas, eles são íntimos. É espontânea? É espontânea, porque ele está escrevendo do jeito que ele como se ele estivesse falando, como se ele estivesse conversando com o tio. Quando ele fala aqui, pois é, estou com um problemaço, né? A gente fala assim, estou com um problemaço. É uma variação aqui de problema, de grande problema, tá? Se eu estivesse numa linguagem formal, né, escrevendo num contexto mais sério, escrevendo para uma empresa, enfim, eu não escrevia um problemaço, eu escreveria estou com um grande problema, tá? Então, é espontânea. Pode pintar esse quadradinho, ó. Está longe do que se fala no dia a dia. Então, isso aqui que quer dizer? Que não é o modo que se fala no dia a dia, está distante desse tipo de linguagem. E não é isso, está bem próximo, tá? Como eu disse, ele está escrevendo do jeito que ele fala. Então, essa aqui não pinta. Próxima. Está próxima do que se fala no dia a dia. Sim, que eu acabei de falar, pode pintar. Revela proximidade com o tio? Sim, revela. Porque, como eu disse, ele não está fazendo cerimônia para falar com o tio. Ele está falando de modo íntimo, de modo espontâneo, né? Então, aqui, revela sim proximidade. Revela distanciamento do tio? Não, o distanciamento é contrário de proximidade. Se revela proximidade, não revela o distanciamento, tá? Ou uma coisa ou outra. Sempre nos comunicamos com alguém, falando ou escrevendo. Temos de empregar uma linguagem adequada. Então, ó, lembra que eu falei, né? Cada momento tem o tipo de linguagem adequada para a gente se expressar em relação ao que queremos dizer. Com quem estamos falando, em que situações estamos e etc. Leia os bilhetes a seguir. Quicote. O almoço tá no micro-ondas. É só esquentar. Beijo, mamãe. Bilhete 2. Dona Sandra, aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone nos avisando. Atenciosamente, Margarida Serena. E vocês percebem a diferença de linguagem entre um bilhete e outro? Aqui é uma mãe falando no filho, tá? Tem uma proximidade. Então, o modo que ela escreve para ele é como se ela estivesse falando pessoalmente com ele. Não tem cerimônia para escrever esse bilhete. Ela só escreveu um bilhete falando que o almoço está no micro-ondas para ele esquentar, um bilhete rápido, falando, né, com o filho dela. Então, assim, ela escreveu de modo informal. Aqui é um modo formal. Por quê? Ó, só pelo Dona Sandra, quer dizer, não tem uma proximidade entre essas duas pessoas. Ela já está chamando a outra pessoa de Dona Sandra. Então, aqui tem uma saudação um pouco mais formal, tá? Então, e o jeito que ela fala aqui, o português correto, né? Aqui estão os documentos que a senhora pediu. Olha,
A Margarida trata a dona Sandra como senhora, então tem um distanciamento entre essas duas pessoas que exige uma certa formalidade na hora de conversar, tá? Eu não posso escrever aí de modo espontâneo como se eu estivesse conversando com um amigo, com um filho, com um primo, tá? Então, ó, se fosse de modo informal, ela escreveu, ó, aqui estão, a gente, ao invés de falar estão, a gente fala tão, né? Aqui estão os documentos que você trataria como você, nem como senhora, né? Então, vocês percebem que tem uma diferença aí de tratamento nesses bilhetes? Então, vamos fazer os exercícios sobre isso, ó. Ah, tem mais bilhete aqui embaixo, ó. Bilhete 3. Lu, cadê meu cinto roxo? Tava em cima da mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje. Hoje, tá ligada, Pri? Então, aqui a gente também vê uma linguagem espontânea, tanto que tem até o uso de gírias, ó. Tá ligada? Tá? Então, ó, tava em cima da mesa. Se você estivesse falando de um modo certo, não certo, de um modo formal, você falaria estava, porque o tava é uma abreviação de estava, ok? Bilhete 4. Senhor Graciliano Coutinho, encontrei esta carteira na frente de sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconheci pela fotografia, pois moro na rua Vitorino César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Setiboriano. Então, aqui, novamente, é um bilhete formal, um bilhete sério. Ele está falando com uma pessoa que ele nem conhece. Ele já viu esse senhor, né, de vista, mas como que eu vou escrever um bilhete com uma certa intimidade, usando uma linguagem informal, com uma pessoa que eu nem conheço? Então, nesses momentos, a gente precisa fazer o uso de uma linguagem mais séria, mais formal, né, para se comunicar com determinadas pessoas, que eu não tenho intimidade. Em quais dos bilhetes a linguagem é mais formal, mais cerimoniosa? Quais palavras indicam formalidade? Então, aqui a gente pode ver formalidade neste bilhete aqui, da dona Sandra, e este aqui do Graciliano Coutinho, né? Quais são as palavras que retratam isso? Aqui no bilhete 2, ó, dona Sandra, né? Aqui a despedida atenciosamente, né? Uma palavra mais formal. Aqui, ó, ele usa a palavra senhor, né? Acho que lhe pertence. Amigavelmente, olha a palavra de despedida que ele usa, né? Amigavelmente, né? Aqui, alternativa B. Em quais dos bilhetes a linguagem indicada indica mais familiaridade entre o remetente e o destinatário? Por quê? Então, a gente viu que aqui no bilhete 1 e no bilhete 2, né? Por quê? Pelo uso de gírias aqui no bilhete 3 e aqui pela linguagem mais informal, abreviação de palavras, deixou um beijo, né? Chamou aqui o filho pelo Quicote, que é um apelido dele, então isso também demonstra familiaridade entre eles, tá? A expressão tá ligada é uma gíria, muito usada entre alguns jovens. Então, aqui ele vai explicar o que é gíria, tá? Gírias são palavras ou expressões usadas por alguns grupos em situações informais, situações não formais, tá? Espontâneas. Algumas são mais populares, sobretudo entre os adolescentes. E você provavelmente conhece e talvez até use várias delas. Por exemplo, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal, mó. Então, são palavras, são gírias que caíram assim no gosto, no gosto popular, né? Até eu falo algumas gírias dependendo do momento em que a gente tá. Se for um momento mais divertido, mais espontâneo, no dia a dia, com pessoas que eu tenho familiaridade, eu faço uso de gírias, tá? Porque isso é uma linguagem popular. Agora, se eu vou falar com o meu chefe, com o diretor da escola, né, com pessoas que exigem assim um pouco mais de respeito, que tem um certo distanciamento, então eu tenho que fazer uso da linguagem formal e aí fica feio eu colocar as gírias, tá? Imagina eu chegar lá pro meu chefe, pro meu diretor da escola, pro Celso, falar assim: "E aí, Celso? Da hora? Tá da hora aí?
Tá ligado? E vai ficar esquisito, né? Ele vai falar, ó, é falta de respeito, né? Então, a gente tem que saber qual é o momento que a gente pode usar gírias. Não é em qualquer momento, não, tá? Há momentos em que algumas gírias são adequadas, pois a situação é mais espontânea, mais informal, como no bilhete 3, que era entre as irmãs do cinto, né? Mas há situações em que algumas gírias não são adequadas, pois é necessário uma linguagem mais formal, mais cerimoniosa, como é o caso do bilhete 4, que é aquele da carteira que as pessoas não se conheciam. Agora você, leia a tirinha abaixo em que o Calvin está apresentando um trabalho na sala de aula sobre o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio tem esse nome por causa de um deus romano que tinha asas nos pés. Mercúrio era um deus dos termômetros, por isso deram o nome dele àquele metalzinho que tem dentro deles. Agora, por que deram o nome do cara para um planeta? Eu nem desconfio. É com você, Suzy? Bom, então aqui, o que a gente vê? A gente vê o uso de uma linguagem formal ou informal. Será que a linguagem que ele utilizou estava adequada para o momento que ele estava vivendo ali? Vamos responder as perguntas e descobrir. Para apresentar seu trabalho, que linguagem seria mais adequada para Calvin utilizar? Mais formal ou mais informal? Por quê? Então, vamos ver uma situação, tá? Ele está apresentando um trabalho, um estudo sobre algo, tá? Mesmo que você tenha intimidade com seus colegas de sala, você está apresentando, fazendo uma apresentação de um estudo. Nesses momentos, a gente usa a linguagem mais formal, tá? Porque é um momento sério, né? Não é uma conversa entre duas pessoas ali do dia a dia, está tendo uma apresentação. Quando eu for apresentar um trabalho e tudo mais, numa empresa, na escola, o que eu sempre vou usar? Vou utilizar uma linguagem formal, ok? E a resposta que ele coloca aqui, ele deveria empregar uma linguagem mais formal, porque a apresentação de trabalho é um momento de mais seriedade. B. No quadrinho 3, Calvin já não está lendo seu trabalho. Ele parece estar conversando consigo mesmo, pensando alto. Circule na palavra de Calvin palavras ou expressões que revelam que ele está mais à vontade. Então, aqui, ó como que ele tá. Parece realmente que ele tá pensando sobre o que ele estava apresentando aqui, ó. Por que deram o nome do cara para um planeta? Eu nem desconfio. Então, essas palavrinhas aqui, cara, pra e nem, elas não fazem parte de uma linguagem formal, tá? Cara é uma gíria, tá? Aqui no caso, porque deram um nome, aqui ele tá falando de um caso de um deus, não é de um cara, de um deus romano, pra. O pra, ela é uma abreviação do para, tá? E o nem também, ele faz parte de uma linguagem informal, tá? Seria eu não desconfio, tá? Eu não consigo desconfiar disso, tá? Leia a seguir outra tirinha de Calvin. Haroldo, eu consegui! Comi as caixas de cereal que eu precisava para ter as tampas. Agora eu posso pedir a minha touca. Puxa, eu mal posso esperar, vou ficar muito maneiro. Mas aqui, diz que é preciso guardar 6 semanas para receber. 6 semanas? Eu vou estar velho em 6 semanas. Tenho certeza de que a touca vai fazer um sucesso no asilo. Então, aqui é uma brincadeira entre os dois, né? Pelo que dá para entender, é uma promoção que se ele juntasse uma determinada quantidade de caixa de cereal, ele podia trocar ali pela touca, né? Só que tem um regulamento. O regulamento aqui, que o amigo dele leu, é que ele precisava esperar 6 semanas. Aí ele ficou, né? Olha só como que ele tá aqui, ó. Ele até gritou. Olha, quando tá em letras maiores assim, é porque a pessoa tomou um susto, né? 6 semanas! Tem uma entonação aqui do que ele tá falando. E daí ele ficou preocupado, porque ele achou que em 6 semanas ele ia estar velho, né? Ele exagerou até, porque em 6 semanas a gente não muda tanto assim, né? 6 semanas é 1 mês e meio aí.
E daí o amigo dele fez uma piada com ele. Tenho certeza de que a touca vai fazer sucesso no asilo. Bom, vamos aos exercícios. Assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa entre Calvin e o tigre Haroldo. Linguagem mais formal, linguagem mais pessoal e espontânea, linguagem informal, linguagem mais planejada, menos espontânea. Então, aqui quais estão certas? Linguagem informal e linguagem mais pessoal e espontânea. Pode assinalar essas duas, por quê? Porque ele está tendo uma conversa ali, ele não está com um amigo dele, né? Eles estão conversando, ele usa gírias para conversar, então ele não pensa muito no que ele vai dizer, ele conversa de modo espontâneo, tá? Então, essas duas estão erradas, não é uma linguagem planejada e nem formal. No quadrinho 2, Calvin usa uma gíria, maneiro. O que ela significa? Então, quando eu falo assim, pô, mó maneiro aí a sua bola, mó maneiro o seu tênis, não sei o que. Isso significa uma coisa legal, né? Que nem ele coloca aqui, ó, estiloso, descolado, bonito, legal, da hora, bacana, excelente. Então, é isso que significa, uma coisa legal, né? No mesmo quadrinho, Calvin usa uma palavra muito comum no nosso dia a dia e que revela admiração. Qual é a palavra? Então, vamos lá, ó. No 2, ó. Então, aqui ele circulou puxa, né? Então, é uma palavra que não sei se ainda se usa muito puxa, né? Mas é aí um outro tipo de gíria que a gente normalmente fala, né? Deixa eu ver aqui. 3. Faça a relação entre as palavras das colunas abaixo, completando com o que falta. Então, por exemplo, ó, palavra está. Esta é a palavra com ortografia, né, que a gente usa na formalidade. Uso no dia a dia. Como que a gente abrevia essa palavra? Tá, né? E quando eu falo tô, quer dizer que eu estou, tá? Quando eu falo tava, quer dizer o quê? Que eu está. Quando eu falo né, é uma abreviação dessas duas palavras. Não é isso que eu estou perguntando, né? Eu uso muito o né? Virou muito popular, assim, né? Mas é realmente uma abreviação aqui. Não é vô e vó. É uma abreviação de avô e de avó. E quando eu falo se ou se, é uma abreviação de você. Bom, agora a gente vai lá para os substantivos, tá? Então, a gente já estudou sobre substantivos, vocês já sabem que substantivo é quando eu dou nome a alguma coisa, tá? Algum objeto, algum animal, enfim. Bom, vamos fazer os exercícios. Veja as figuras abaixo e escreva nos quadros o nome dos bichos que aparecem no texto. Então, ó, sapo, gato. Aqui, ó, talvez a maioria não conheça esse nome, salamandra. Eu conheço como lagartixa, tá? Mas aqui ele colocou como salamandra. E morcego. Observem as imagens e escreva o nome de cada flor. Então, aqui, quem não tem conhecimento de flor, né? Nem eu saberia explicar. Mas, ó, temos margarida, rosa, violeta e orquídea. Observe as fotografias e escreva a palavra que dá nome a cada objeto. Então, aqui nós temos tesoura, régua, estojo e lápis. Fácil, né, gente? Ele só pediu aí para colocar o nome das coisas. Aqui que é um pouquinho mais difícil, né? Eu não tenho muito entendimento de flor, eu não saberia fazer essa daqui. Veja as fotografias. Qual palavra dá nome aos fenômenos da natureza? Vamos mostrar. Ó, então aqui o que está acontecendo? Tá ventando, tá? Então, vento esse fenômeno da natureza se chama vento ou ventania. Aqui, chuva. E aqui, raio, relâmpago, trovão, tá? Observe a imagem a seguir e escreva a palavra que dá nome a cada um dos objetos. Então, aqui, ó, aqui a gente tem um poste, livros, banco e caneca. E agora, ó, veja as imagens e escreva a palavra que dá nome aos sentimentos expressos a cada uma delas. Então, aqui, o que a menina
que essa menina está expressando, né? Tristeza, desânimo. E aqui o que este menino está expressando? Alegria, felicidade. Pelo sorriso dele aí a gente vê. Então, para que ele fez tudo isso? Fazer a gente colocar nome nas coisas. Exatamente para explicar que o substantivo é quando a gente dá nome a pessoas, animais, plantas, objetos, fenômenos da natureza e sentimentos, entre outras coisas. Essas palavras são chamadas de substantivo. Então, esses exercícios aqui é só para reforçar o que a gente já tinha visto de substantivo, tá, pessoal? Então, essa foi a correção. Um beijo e até a próxima aula.